Amém. Texto muito importante. O apóstolo Paulo nos dá vários conselhos e vários deles nós vamos rever agora, mas nas próprias palavras do Senhor Jesus. Eu peço que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. A gente tem aqui projetado os versículos, se você quiser anotar. Lucas 6, nós vamos fazer a leitura do 27 até o verso 38. Todos encontraram? Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, diz então assim a palavra do Senhor: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem ao que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém? Lembrar a vocês que essas palavras são palavras do Senhor Jesus, registradas por Lucas, e que essa é a parte do meio daquele sermão que Lucas inicia o registro ali no versículo 20, que nós já vimos, que é o equivalente do Sermão do Monte, registrado lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E quando nós vimos essa primeira sessão, que vai do 20 até o 26, a gente viu que o Senhor nos apresenta dois modos de vida. E nós precisamos escolher um desses modos. Ou somos discípulos, ou não somos discípulos. E agora essa sessão do 27 até o 38, ela vai tratar de algumas implicações éticas do discipulado. E o Senhor vai fazer recomendações especiais sobre como devemos tratar as outras pessoas. Esse sermão, que nós já vimos que é a versão mais curta do Sermão do Monte, ele vai terminar no verso 49, que é o último verso do capítulo 6, então ainda tem esse trecho do 39 até o 49, que nós vamos ver na próxima
quinzena. E o Senhor vai terminar esse sermão com o registro de uma série de parábolas. Na verdade, ele vai contar 3 parábolas e terminar esse sermão que Lucas registra. Parábolas essas que vão falar a respeito da exigência do discipulado e do resultado do discipulado nas nossas vidas, na vida do discípulo. E quando a gente olha para os ensinamentos desse sermão, a gente fica um pouco mais consciente da autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele pode exigir, ele pode fazer essas exigências. Exigências que a gente olha e fala, meu Deus, são exigências tão radicais. Mas ele pode exigir dos seus discípulos esse comportamento. Ele pode exigir do discípulo essa atitude. E nós já vimos, se você tem participado dos cultos de quarta, onde nós temos feito essa grande exposição de Mateus 5, 6 e 7 no Sermão do Monte, nós já vimos que o discípulo, ele consegue fazer essas coisas todas que nós vamos ver hoje aqui, porque o discípulo tem o seu coração transformado pelo Senhor. Não é algo que a gente consegue fazer na nossa própria força. Então a gente olha e a gente, de repente, com uma leitura rápida e desavisada, a gente fala assim, isso não é para mim, isso não é para hoje, isso não é válido, isso é impossível. Mas eu quero que você passe comigo por esses versículos hoje, para que você entenda o que cada um deles signifique. E já adiantando para vocês, sim, eles são literais. Sim, todo discípulo é chamado a cumprir. Essas atitudes, esse estilo de vida aqui que o Senhor Jesus está nos exigindo, eles parecem para nós, à primeira vista, assim, algo muito antinatural. A gente olha e fala, isso não é realidade. E eu queria que você se desse conta, sabe por que nós olhamos e achamos que isso é antinatural? Porque somos criaturas caídas. Somos pessoas que, por causa daquele pecado, lá atrás cometido pelos nossos pais, Adão, Eva, eles contaminaram a raça humana, e assim todo aquele que nasce simplesmente carrega isso em si. É só ver uma criança, pega uma criança pequena de 2, 3 meses de idade, deixa de dar o que ela quer e vê o que acontece. Vê a raiva que essa criança berra, já viu? A criança, quando não é atendida, é assim bem pequenininha, que ela fecha assim as mãozinhas e ela chega a tremer, fica vermelha, né? Pois é, aquilo é o ser humano, aquilo é o estado natural. Deixa de atender uma reivindicação de uma criança para ver o que acontece. E continua sem educar uma criança e vê quando ela chegar ali nos seus 12, 15 anos de idade o que vai acontecer. Que absurdo, olha aquilo. Aquilo é o ser humano, sem freio. Aquele é o ser humano sem que tivesse nada para barrar os seus impulsos, os seus instintos mais animalescos, vamos colocar assim. Então é por isso que a gente olha para frases como essas e a gente fala, isso é impossível. Não, meu irmão, não é. Não é impossível. E nós vamos ver aqui, nós somos pessoas, por causa desse pecado, nós somos pessoas egoístas. Nós somos egocêntricos. A gente só consegue olhar para a gente mesmo, para o nosso problema, para a nossa necessidade, para a nossa dor. A gente não está acostumado a olhar para o outro, a não ser que eu precise de algo do outro.
Aí o outro se torna interessante a mim. Mas se o outro não tem nada a me oferecer em troca, eu vejo naquilo que me dói mais. Então eu peço que você mantenha a tua Bíblia aberta e que a gente comece ali no verso 27, quando o Senhor fala: amem os seus inimigos. E, inclusive, esse é o texto, o título que eu dei ao nosso sermão hoje: amem os seus inimigos. E essa é uma instrução radical. Eu queria lembrar aos irmãos que aqui o Senhor Jesus, ele está indo muito além daquela lei que Deus deu a Moisés, aquela lei mosaica, a lei dos 10 mandamentos, aquela lei que o Senhor escreve em pedras e que Moisés desce do monte e entrega ao povo. Essa lei falava o seguinte: você não precisa abrir, mas se você quiser deixar registrado para depois você ler, lá no livro de Levítico, no capítulo 19, o verso 18, diz assim: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Lembra quando a gente fala que a gente deve ler a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, e aí quando chega aquele nosso plano de leitura do ano, né? Aí começa Levítico, o cara fica desesperado: ai meu Deus, não aguento ler Levítico, porque Levítico é chato, Levítico é isso, Êxodo é chato, e não sei o quê, mas o cara não percebe que Deus já coloca uma lei lá atrás. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Se você tiver curiosidade, depois lê o versículo 17, esse que está antes do 18. Mas aqui eu quero dizer para você que próximo, nessa lei que o Senhor entrega, lá no Antigo Testamento, o próximo significa que era o seu próprio povo. Então, o israelita deveria amar aquele do seu próprio povo, que estava caminhando junto com ele no deserto, como ele amava a si mesmo. Existe um outro paralelo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 23. Você pode anotar para ler depois, mas Êxodo 23, o verso 4 e 5 falam o seguinte: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não abandone. Ajude o dono a erguer o animal. Opa, peraí, então quer dizer que lá em Êxodo, não só eu deveria amar o meu próximo, mas Deus já estava falando que se eu encontrasse o meu inimigo, eu deveria ajudá-lo. Se visse o seu boi desgarrado, o seu jumento desgarrado, se por causa de uma carga muito pesada o jumento cedesse e caísse, deitasse, eu deveria ajudar o meu inimigo. Está lá no Antigo Testamento. Jesus não está inventando nada que Deus já não tivesse registrado, mas Jesus vai além. Ele vai além do auxílio prático, do ajudar o boi e o jumento. Jesus diz o seguinte: olha, você não só tem que ajudar, você deve amar, fazer o bem, abençoar e orar pelos seus inimigos. Esses são os 4 verbos que estão aí no verso 27 e 28. Ou seja, você precisa amar, você precisa fazer o bem, você precisa abençoar e você precisa orar por ele. O mais fácil de todos a gente já não faz, a gente nas nossas orações a gente não ora pelos nossos inimigos. E olha que esse é o mais fácil de tudo. E esses 4 verbos, eles são um contraste. Se você pegar o trecho do verso 22, que nós lemos na outra quinzena, é exatamente o contrário.
Ali no verso 22, o Senhor estava falando para nós que nós seríamos bem-aventurados quando o nosso inimigo, quando alguém nos odiasse, nos expulsasse, nos insultasse e nos rejeitasse. Ele já estava falando para a gente, olha, se você passar por isso, bem-aventurado você é. Você está sofrendo pelo meu nome, pela proclamação do meu evangelho. Então, quando você passar por tudo isso, lembra que você precisa amar, fazer o bem, abençoar e orar pelo seu inimigo. Ah, Rodrigo, não dá. Não dá, não faz sentido isso. Não faz sentido, meu irmão. Você está aí aberto com a sua página em Lucas 6, né? Vai até Lucas 23. Chega uns capítulozinhos para frente. Lucas 23. Chegou aí no 23? Amém é porque chegou. Misericórdia é porque me perdi no meio do livro. Amém? Você chegou lá no 23? Lucas capítulo 23. Agora lê comigo o verso 34. Lucas 23. O 34, aqui na minha Bíblia fala assim, ó. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus falou isso, ele estava onde? Na cruz. Ele estava amarrado na cruz? Não, ele estava pregado na cruz. Ele fatalmente devia ter um dos seus olhos perfurados, porque o Evangelho nos fala que ele cai 3 vezes levando a cruz nas costas. E naquela época, o que ele levava nas costas era só a parte horizontal da cruz. E ele tinha os braços assim, naquela tora de madeira, e naquele momento os 2 braços estavam amarrados com cordas. E ele andava cambaleando, e ali ele caiu. Se você cai com um tronco nas costas, com os 2 braços amarrados, você cai, o que bate primeiro no chão? O seu rosto. Você não tem mão livre para se apoiar e evitar a queda. Ele cai 3 vezes com o rosto no chão, com aquele peso daquela tora nas costas. Ali ele já tinha sido surrado pelos soldados romanos. Ali pedaços de carne, ossos das suas costas já estavam expostos, porque eles não batiam com um chicote de couro. Na ponta desse chicote de couro existiam bolas de ferro com espinhos e ganchos, como se fossem pequenas foices. Eles batiam, aquilo grudava nas costas. Aí eles puxavam. E saíam pedaços de carne das costas dele. Você quer ter uma noção mais ou menos? Assiste aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Vê o que foi a crucificação do Senhor. E que ali ele estava morrendo por cada um de nós. Ali ele estava levando o pecado, o nosso pecado, ali no seu corpo, nas suas costas. E no meio disso tudo, ele para, pregado na cruz, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E aí você pode ir lá na primeira carta de Pedro, você não precisa ir, eu vou ler para você, mas lá em 1 Pedro, se você quiser anotar, capítulo 2, verso 23, 1 Pedro 2, 23. Pedro lembra como o Senhor reagia
E ele diz: quando eles o insultavam, ele não revidava. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Se você entendeu, meu irmão, minha irmã, que o Senhor morreu pelos teus pecados, se você entendeu que era você que devia estar naquela cruz, que era eu que devia estar lá naquela cruz, se você entendeu a misericórdia de Deus, então você não vai chegar para mim, para você, para cada um de nós aqui e dizer: ah, Rodrigo, não dá. Porque se ele orou dessa maneira ao Pai, enfrentando o que ele enfrentou, sendo homem, ser humano, como eu e você somos, então a gente não pode dizer isso. Olha o verso 29, agora lá de volta em Lucas 6, continua olhando, verso 29. O Senhor fala: ao que lhe bate numa face, ele manda que você ofereça a outra face. Ao que lhe tirar a capa, ele diz que você deixe levar não só a capa, mas a túnica junto. E aqui o foco dessas duas cenas não é simples violência ou simples roubo. Aqui a gente começa a entender que ele estava falando de direitos legais. Nossos amados advogados aí, que conhecem a lei, aqui o Senhor fala no sentido mais legal da lei da época. Um tapa no rosto, meu irmão, minha irmã, era o tipo de insulto onde você podia exigir reparação. Você poderia ir ao tribunal e exigir reparação, seja ela financeira, seja através de um boi, de um bezerro, de algo. Tamanho era o insulto. Se por acaso alguém tentasse roubar a sua capa, ou você era processado, você era condenado, e você tinha que pagar de alguma forma, e a única coisa que você tinha era a roupa do corpo. Então pegue a capa dele. Existe uma lei, lá em Êxodo 22, aquele livro que você não gosta de ler, Êxodo 22, versos 26 e 27. O Senhor garantia uma proteção legal. Não era possível que lhe tomassem a capa, era proibido que tomassem de você a capa. Tamanha a importância daquela peça de roupa. Já viu aquela coisa, você está com uma dívida no banco, o banco executa a tua dívida, vai lá o oficial de justiça na tua casa, te entrega lá um termo de que a dívida está sendo executada, e aí você está preocupado porque o único bem que você tem é o apartamento que você mora, mas aquele apartamento é seu, é sua casa própria, mas é o único apartamento que você tem. Você não tem nenhum outro imóvel registrado no seu nome. A lei lhe garante que aquele imóvel que serve para você morar, e é o único que você tem, ele não pode ser usado, ele não pode ir a leilão, ele não pode ser usado para aquela dívida ser quitada. É uma lei que garante que você não fique sem teto, porque é a única coisa que você tem para morar. Da mesma forma. Ah, Rodrigo, como é que você sabe que era uma indicação jurídica? Porque se você pegar o texto paralelo a esse, lá em Mateus 5, no verso 40, o Senhor vai dizer: quando você estiver num processo legal e tentarem levar a sua capa. Então aqui existe uma visão jurídica da coisa. O que o Senhor está dizendo para nós, nesse texto aqui em especial, é: discípulo, Rodrigo, cada um de nós, você não só deve abrir mão do direito de receber uma reparação, mas você também deve oferecer de maneira voluntária aquilo que o seu inimigo exige e mais alguma coisa.
O Senhor está dizendo, olha, ainda que haja um respaldo legal, abra mão daquilo que você tem direito. Você está acompanhando lá na quarta-feira a nossa exposição do Sermão do Monte? Você passou pela bem-aventurança, você viu que você deveria ser manso. E o que significa ser manso? Não se preocupar com o que os outros falem de você. Ah, o Rodrigo é chato, o Rodrigo é bobo, o Rodrigo é feio. Ali o Senhor está lembrando, olha, tudo que falam de você não só é verdade, mas você é muito pior do que isso tudo que falam de você. Então, abra mão disso, abra mão do seu direito. Para com esse mimimi de, não, eu tenho direito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É o que o Senhor está falando o tempo inteiro. Para de olhar para você. Não é o que você precisa, não é o teu direito. Abre mão disso. Olha para quem está do teu lado. A ordem aqui é olhar ao outro, em vez de ficar o tempo inteiro reivindicando algo. Verso 30, o Senhor fala, dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se o versículo anterior te pareceu chocante, esse vai ser mais chocante ainda para você. Porque numa sociedade como a nossa de hoje, cheia de mendigos, cheia de ladrões, cheia de vigaristas, essa não parece ser uma atitude viável. Inclusive, se você para o teu carro no sinal de trânsito, em vários locais da nossa cidade tem lá uma plaquinha, não dê esmolas, para que você não sustente essa indústria que existe. Mas aqui o Senhor está desenvolvendo o argumento dele através do exagero. O ensinamento aqui é que a gente precisa ser motivado pelo interesse do outro, pelo direito do outro, antes de olhar para o nosso direito, antes de olhar para os nossos interesses. Existem pessoas que estão precisando mais do que nós estamos precisando. Ah, mas você não sabe o que a dor que eu estou passando. Realmente, meu irmão, minha irmã, eu não sei. Mas eu te garanto que tem pessoas precisando mais do que a gente. Nós temos sido abençoados. Se nós temos, como o apóstolo Paulo fala, a gente tem roupa para vestir, tem roupa e tem comida para comer, levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Verso 31, acompanha comigo. O Senhor fala, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. E essa é aquela regra de ouro, né? Tiago vai falar isso também. E muitos outros mestres, Paulo vai falar, Tiago vai falar, mas nenhum deles vai falar do modo tão abrangente como o Senhor Jesus está falando aqui. Geralmente, o que a gente escuta? Qual é o dito popular que nós dizemos uns para os outros? Não faça aos outros aquilo que você não deseja que façam com você. E a gente fala assim porque isso parece algo menos difícil de ser cumprido. É menos rigoroso. Poxa, eu não gosto que me chamem de bobo, então eu também não vou chamar de bobo. É algo negativo assim, né? Poxa, eu não gosto, então eu não vou fazer. O Senhor está falando o seguinte, faça aquilo que você quer que faça com você. Você gosta de ser abraçado quando você chega na igreja no domingo de manhã? Eu gosto. Então abrace. Faça aquilo que você gosta que façam com você. É muito mais ativo. A responsabilidade passa para nós. Não é não fazer. Não é do tipo, eu não vou roubar o telefone da Ceci, que está aqui na bolsa, ela deixou a bolsa aqui em cima, ela vai ao banheiro, eu vou roubar o telefone dela. Não rouba, Rodrigo.
porque você não gostaria que roubassem o seu telefone. Assim é muito fácil. É diferente, faça a ela aquilo que você gostaria que fizesse a você. Você gosta de ser lembrado? Então lembre dos outros. Você gosta que te deem feliz aniversário no seu dia de aniversário? Então felicite os outros. Você gosta de quando você manda uma mensagem no grupo do WhatsApp que a pessoa te responda? Então quando te mandarem uma mensagem, responda também a mensagem. A responsabilidade inverte, ela passa para você agora. Verso 32. O Senhor fala: até os pecadores amam aqueles que os amam. Que texto difícil. Meu Deus. E não só o 32, se você olhar o 33 e o 34, ele vai além, porque ele diz, olha, fizerem o bem aos que lhe fazem bem, emprestarem àqueles que também esperam receber, isso tudo é muito fácil. Ele diz, olha, até o pecador faz isso. Porque esse é aquele princípio mais natural para a gente. Alguém me pede alguma coisa emprestada, eu vou pensar. Espera aí, fulano tem condição de me pagar de volta? Tem. É muito? Vou pensar, não é muito. Vai me incomodar muito? Não. Então tá, então eu vou emprestar. Eu vou fazer o bem, fulano está me pedindo uma carona. Pô, vai desviar o meu caminho, vai gastar gasolina. Esse é o princípio natural do ser humano. Ele vai analisar, vai ver se dá, ver se a pessoa vai ter condição de alguma forma de retribuir, repagar. Pior ainda, nós ainda somos aqueles que fazemos isso. Aí quando precisamos, ninguém nos acode, perdão. E aí qual é a primeira coisa que a gente fala? Mas eu emprestei para fulano. Mas eu fui lá e socorri fulano. Mas eu dei a carona para o fulano. E agora não tem ninguém para me dar carona. Agora não tem ninguém para me emprestar. Agora não tem. E de novo, eu estou olhando para o meu umbigo. Eu sou egoísta, egocêntrico. Eu só olho para mim. Eu não olho para o meu irmão e de repente vejo que nesse momento ele está numa situação pior do que a que eu estava antes, mas eu só sei reclamar. O que é exigido aqui do discípulo do Senhor Jesus é algo menos natural ainda. Eu tenho que oferecer amor, eu tenho que oferecer auxílio àquele que não tem nenhum interesse para mim. Porque se eu estou querendo alguma coisa do Beto, eu vou lá e trago um bombonzinho para o Beto. Né? Quando o Beto chega, eu dou um abraço no Beto. Fala, meu pastor preferido, coisa linda. Né? Eu vou amaciando, porque eu estou querendo alguma coisa dele. Agora, se está tudo bem comigo, eu não preciso de nada do Beto, o Beto chega, e aí, Rodrigo, beleza, valeu. Mas por quê? Que ontem eu estava tratando tão bem e agora eu já estou virando e não estou precisando nada do Beto? A motivação, queridos, quantas vezes eu tenho repetido, o problema é a motivação. Por que você faz o que faz? Você faz o que faz para receber retribuição? O Senhor diz, está errado, não faça. Você faz o que faz por amor? Mas Breda falou ali com fulano, eu falei, meu irmão, tu sabe que fulano não vai te pagar de volta, né? Tu sabe que fulano não vai. Sabe que se você está dando a carona, o fulano não vai te dar a carona. Mas peraí, eu não estou interessado nisso. Você não vai ver esse dinheiro de volta. Não estou interessado nisso. A motivação que eu faço é diferente. E preste atenção. De novo, a gente vê aqui o termo pecadores. E lá na última quinzena, quando a gente olhou lá do
o primeiro pedaço do sermão, do 20 até o 26, o Senhor falou pecadores lá no verso 30. Perdão, capítulo 5, no verso 30. 5, não, Lucas 5, 30, onde os fariseus e os mestres da lei estavam dizendo assim: olha, você e os seus discípulos estão sentando à mesa e comendo com pecadores. Ali, pecadores, no capítulo 5, verso 30, eram aquelas pessoas indesejadas. É a galera que não tinha nada para me oferecer. É a galera que eu vi fazendo coisa errada. Esses são os pecadores. Agora, o termo usado aqui, que o Senhor coloca, onde até os pecadores amam aqueles que lhe amam, emprestam aqueles que lhe emprestam, fazem o bem àqueles que lhe fazem bem, aqui o termo pecadores é diferente. Aqui o termo pecadores é para aquele que não é discípulo, porque o discípulo empresta sem motivação de receber de volta. Aqui o pecador é quem não é discípulo. Aqui o sermão do Senhor já está criando mais um tipo de pessoa. Lembra que no primeiro pedacinho aqui do capítulo 6, do 20 ao 26, ele nos chama, olha, ou você é discípulo ou não é discípulo. Agora ele está dizendo que tem uma outra classificação. Ou você participa, tem essas características, ou então você é pecador. Porque quem não é discípulo é pecador. Então aqui o buraco começou de novo a ficar mais embaixo. Olha o verso 35. O Senhor fala que vocês terão uma grande recompensa. Então, igual lá no 23, no capítulo 6 mesmo, no 23, a recompensa que o Senhor promete aqui aos discípulos, ela, de novo, não é uma recompensa terrena. O Senhor não está oferecendo aqui, olha, se você fizer isso, tua vida vai dar tudo certo. Se você fizer isso, nada de errado vai acontecer contigo. Não! Aqui o Senhor está dizendo, olha, você, discípulo, que é generoso, você que é meu seguidor e que vai além do normal, além do que o egoísta faz, você que tem a motivação diferente, você pode esperar, você vai receber uma recompensa do Senhor. Essa é uma promessa bíblica, ela só não é para esse tempo. Ela só não é para dizer para você, olha, faça e vai dar tudo certo. E por que não é para esse tempo? Porque o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor sabe que no momento em que você tiver a tua vida sem nenhum problema, no segundo seguinte você vira as costas para Deus. No momento seguinte, você esquece a igreja, os seus irmãos, a comunhão, o evangelho, a Bíblia, a oração e tudo mais que tiver na tua vida. Por quê? Porque está tudo bem. Alguém na tua família está passando dificuldade? Não. Tua conta bancária, como é que está? Tranquilo? Tá. Tem dívida? Não. Tem carro? Tem. Tem casa? Tem. Pode passear? Pode. Pode viajar? Pode. Pode fazer o que quiser? Pode. Tá beleza? Tá beleza. Cadê Deus na tua vida? Para onde foi Deus? É por isso que a promessa não é para essa vida. Ele sabe quem você é, quem eu sou. No momento em que a gente tiver tudo resolvido, a gente esquece do Senhor. O povo esqueceu do Senhor no deserto e o povo viu o Senhor abrir o mar.
O povo viu o milagre acontecer. 3 anos esses homens andaram com Jesus, vendo gente sendo curada, vendo morto levantar. E esses homens, quando o Senhor precisou deles, aonde que esses homens estavam? Dormindo, fugindo, negando e traindo por 30 moedas. Era ali onde eles estavam. Mas todos os 12 andaram 3 anos com ele. Não viram? Viram. E aí a gente lê a história, a primeira coisa que a gente pensa é: se eu tivesse ali, eu não ia ser assim. Se eu tivesse lá no deserto e eu visse a água sair da pedra, eu não ia negar o Senhor. E assim, meu irmão. E assim. Da mesma maneira que hoje, se as coisas começam a ficar mais ou menos bem na tua vida, você nega o Senhor. Até que uma tragédia aconteça, até que um filho fique doente, até que aconteça um falecimento na família, até que venha um diagnóstico que você não goste. Aí você vai correr para a igreja e dizer: meu Deus, me ajuda. Aí você vai bater no grupo do WhatsApp para dizer: ora por mim. Ora por mim. Por quê? Porque eu não consigo fazer mais nada. Só Deus agora. Mas por que você nunca orou no teu dia a dia? Por que quando estava tudo bem contigo, quando você não precisava de nada de ninguém, ou quando você não precisava de Deus, por que você não orou? Por que você não teve um relacionamento com o Pai? Ainda no próprio verso 35, acompanha aí comigo, o Senhor fala que Deus é bondoso até para os ingratos e maus. Quando a gente pega esse paralelo, lá onde Mateus capítulo 5 vai registrar, essa bondade corresponde àquelas dádivas de que a chuva e o sol caem para todo mundo. Independente da pessoa ser boa ou ser má. É aquele princípio que nós, na teologia, chamamos de graça comum. O sol brilha para todo mundo. A chuva cai para todo mundo. Você acorda de manhã, tem oxigênio para você respirar, você só precisa fazer. Não interessa se você é cristão ou não cristão. A graça comum do Senhor faz com que isso aconteça para todo mundo. É diferente daquela graça salvadora. A graça salvadora é aquela graça onde o Senhor vai fazendo com que a tua vida tome um certo rumo, em que em determinado momento você escuta o Evangelho e o Espírito Santo de Deus usa aquele Evangelho e ele muda o teu coração. Do nada você olha assim e fala: coisa estranha, eu não era assim antes, eu não pensava assim. Mas ele direcionou a sua vida de uma maneira tal, onde chegou um momento onde você escutou a pregação do Evangelho e o Espírito Santo mudou você. E aquilo, pouco a pouco, aquilo vai mexendo dentro de você. Essa é a graça salvadora. E aos poucos você vai: poxa, eu gostava disso, mas isso agora já não está me dando tanto prazer. Poxa, eu fazia tal coisa, mas agora eu já consigo, olha, eu consigo não fazer mais. Essa é a graça salvadora, diferente da graça comum, onde o sol brilha para todo mundo. Olha o verso 36, onde o Senhor diz: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. E essa exortação, o Senhor não está simplesmente falando de ser generoso. Essa exortação prepara você para o que você vai ler no 37 e no 38. O discípulo, ele também é uma pessoa falha. Eu peco todo santo dia. Eu preciso da graça do Senhor todos os dias. Eu preciso chegar em meus momentos de oração e falar: Pai, me perdoa, porque de novo
Eu fiz, eu caí, eu fui grosseiro, eu me irei, eu não tive paciência, eu não agi com a motivação correta. O discípulo, ele também é falho. O discípulo precisa do perdão do Pai. E se eu preciso do perdão do Pai, eu tenho que reconhecer que o meu próximo, o meu inimigo também precisa do perdão. Aqui o nosso Senhor está dizendo para nós, olha, não existe lugar para arrogância. Você não é melhor do que ninguém. Não foi porque eu te chamei, não foi porque eu transformei o seu coração, não foi porque agora você me conhece e agora você me adora e agora você tem andado como discípula comigo. Não é por causa disso que você é melhor do que os outros. Você não é. Você é igual a todo mundo. Se eu quisesse ser justo, um juiz justo e perfeito, eu mandava você para o inferno, junto com o que todo mundo merecia. Então, se eu fui lá de dentro da porta do inferno e catei você e trouxe você para cá, e agora você escuta o evangelho e ele faz sentido para o teu ouvido, agora você escuta a pregação e você levanta a tua mão e fala glória a Deus, não é porque você é alguém legal e bonito e simpático e cheiroso, bem vestido, não. É porque eu fui buscar você lá. Eu abri os seus olhinhos, eu desentupi os teus ouvidos. E agora você escuta a minha voz. Agora você, como uma ovelha, reconhece o seu pastor e você me segue, você é meu discípulo. E aqui no 37 e no 38, ele fala, não julguem, não condenem, perdoem. A referência aqui é muito mais forte aos nossos relacionamentos interpessoais. Jesus vai proibir aqui um posicionamento severo, crítico, aquele procedimento desdenhoso em relação à falha dos outros. Eu tenho que oferecer compreensão e compaixão. Por quê? Porque eu recebi compreensão e compaixão. Quando eu vou ao Pai e eu falo, Pai, me perdoa, porque de novo eu me esqueci de orar, eu me esqueci de ler a tua palavra, e a palavra aqui me garante que se eu vou a Ele arrependido, Ele é bom e justo para me perdoar, e o meu Senhor Jesus Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por mim, junto dEle. Então, como que alguém dentro da minha casa, meu filho, minha filha, minha esposa, pisa no meu pé e eu falo, não vou perdoar. Vou ficar 3 dias sem falar com ela. Vou fazer uma cara bem feia para ela ver que eu estou brabo com ela. Não é assim que a gente faz? Mas eu acabei de sair do meu quarto de oração, onde o meu pai me perdoou. Como que eu não perdoo o outro? Ah, Rodrigo, então quer dizer que eu não preciso, posso ver ali alguém fazendo alguma coisa errada e eu não preciso fazer nada? Breda pegou, jogou papel no chão. Ah, não, eu tenho que ser perdoador, piedoso, não vou fazer nada. Breda jogou papel no chão, vou virar a cara para o outro lado. É isso que o Senhor me pede? Não, não é isso que o Senhor me pede. O Evangelho diz que a gente precisa se posicionar contra o que é errado. Eu preciso me posicionar contra o pecado. Lembra que eu falei lá de Levítico 19? Você anotou aí no teu papelzinho, porque você é alguém que, como eu gosto de dizer, você escutou meu conselho, você traz um bloquinho, você anota, você revê a pregação depois em casa, né? No YouTube. Então, você que anotou ali, Rodrigo falou para ler depois Levítico 19.
o verso 17. Por quê? Porque o 18 a gente já leu. Perdoem os seus, amem o próximo como você ama a ti mesmo. Mas lê o 17. Lá em Levítico, aquela lei antiga que eu não gosto, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Olha que coisa preciosa. Quer dizer então que se eu vejo meu irmão no erro, no pecado, e eu não repreendo o meu irmão, eu não chamo ele e falo, Breda, vem cá, vamos conversar. Pô, cara, tá errado isso, cara. A palavra não fala aqui que tá errado. Por que você tem andado dessa maneira? Por que você tem feito isso? Se eu fecho os meus olhos e não exorto o meu irmão com amor, como o Evangelho me manda fazer, a lei do Senhor está me dizendo que agora eu estou em pecado. Por causa dele, porque eu não exortei, porque eu vi que ele estava em erro. E ele não foi exortado. Olha que coisa preciosa. E no mesmo verso 37, onde o Senhor diz, não julguem, não condenem, e que nós devemos perdoar, ele fala, da mesma forma, então, nós não seremos julgados, não seremos condenados e seremos perdoados. O que esses verbos aqui na forma passiva do grego significam é que essa é a maneira de Deus agir. Significa que nós que somos discípulos, nós não seremos julgados, não seremos condenados e seremos perdoados. E no 38, finalmente, o Senhor fala, deem e lhes será dado. E o texto vai estabelecer que a postura do discípulo em relação ao próximo reflete que ele entendeu a graça do Senhor. Ele recebeu essa graça, essa misericórdia do Senhor e ele entendeu. Porque aqui, meu irmão, minha irmã, como eu sempre tenho repetido, não é uma troca. Eu não vou ao gasofilácio ofertar porque amanhã eu vou ganhar na loteria. Não é uma troca. Eu não oferto para que ninguém fique doente na minha casa. Não é barganha com Deus. Não tem troca, é uma consequência. Porque eu passei por aquele processo e tive o meu coração transformado. Agora, o meu coração, inexplicavelmente, se tornou um coração generoso. E aí, quando alguém me pede, eu empresto. Aí, quando eu vejo alguém em necessidade, eu ajudo. Porque eu sei que um dia eu tive também necessidade e alguém me ajudou. A igreja me ajudou. O Beto e a Estela me ajudaram. A minha família passou por dificuldade e eu fui acudido pela igreja. Se eu me lembro disso, se eu tenho consciência disso, agora quando vejo alguém também passar por uma dificuldade, eu não posso fechar os olhos. Não é troca, é um coração transformado. É um coração que aprendeu que foi isso que aconteceu comigo. Quando Deus olhou para mim. Quando a gente não perdoa, quando a gente é mesquinho, isso aqui é meu, eu vou acumular, eu não vou emprestar, é meu, tiro o olho. Eu estou demonstrando um coração que ainda não aprendeu a profundidade da misericórdia do Senhor. E o Senhor ainda fala aqui que a gente vai receber, né, aquela medida, olha, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Você vai receber muito mais. Talvez não nessa vida, mas você vai receber muito mais. Aquilo que o Senhor reserva para os seus discípulos, para os seus filhos, é muito maior do que você pode imaginar. A gente aprendeu nesse texto
A gente tem dois princípios que aparentemente são totalmente opostos. Por um lado, eu tenho que, como discípulo, ter essa generosidade desapegada, essa generosidade que não está buscando retorno, essa generosidade que está seguindo o modelo da graça do Senhor. Eu fui abençoado generosamente pela graça, pela misericórdia, quando eu não merecia. Então agora, da mesma forma, eu me torno generoso. E por outro lado, eu tenho a promessa de que aqueles que dão também vão receber. A gente vai ser ricamente abençoado, recompensado. O discípulo vai receber algo muito maior do que ele fez ou do que ele deu. É bem provável, meu irmão, minha irmã, que as pessoas aqui nesse mundo que você ajudar, é bem provável que elas não ajudem você de volta. Aqueles a quem você estender a mão, é bem provável que não te estendam a mão de volta. É bem provável que ninguém valorize a sua generosidade, o seu amor, o seu cuidado, mas Deus valoriza. Deus olha a motivação com que você faz as coisas. E quando você fez isso motivado com um coração generoso, o Senhor olha para isso. O discípulo, no final das contas, ele precisa refletir o caráter do Deus a quem ele diz que serve. Se eu sirvo a esse Deus amoroso e generoso, eu tenho que refletir o caráter dele. Lembra da última quarta-feira que nós falamos no Sermão do Monte? Eu tenho que ser sal e luz, lembra? E eu só sou luz como? Porque o Senhor foi luz comigo, porque eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então agora eu posso rebrilhar, eu recebo a luz do Pai e eu me torno como se fosse um refletor dessa luz. Eu não tenho luz em mim mesmo, Ele é a luz do mundo. Eu brilho um pedacinho dessa luz porque eu recebo a luz dele. Eu me torno cada vez mais parecido com o meu Pai Celestial. Não é simplesmente adotar um conjunto de regras. Amanhã, eu escutei no domingo essa pregação do Rodrigo, ela me incomodou, foi uma pregação forte. Segunda-feira, eu vou acordar, se alguém me der um tapa na cara, eu ofereço o outro lado. Não é uma decisão, uma mudança de comportamento, não. É você começar a dar prioridade aos outros. Olha aos outros antes de olhar a você mesmo. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Filipenses capítulo 2. Ele diz, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Caramba, como é parecido com esse texto que o Breda leu aqui de Romanos 12, não é verdade? Pois é, mas foi o mesmo cara que escreveu, foi o apóstolo Paulo. O que ele escreveu em Romanos é muito parecido com o que ele escreve à igreja de Filipe. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Faça por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Não olhando para os nossos próprios interesses, mas olhando também para o interesse dos outros. Uma comunidade que vive de acordo com esses princípios, uma comunidade que se opõe, a esse egocentrismo humano, a esse egoísmo humano, uma sociedade, uma comunidade que vive como uma sociedade alternativa, uma sociedade que talvez seja incompreensível, uma comunidade incompreensível para os outros, é uma comunidade extremamente atraente. E que comunidade é essa? Ela existe? Existe. É a igreja. Essa é a comunidade.
de pessoas que vivem desse modo, que seguem esses princípios. É essa comunidade que olha lá para fora e fala: vocês são egoístas, nós não somos. Mas nós vamos perseguir vocês. Tudo bem, eu não vou ser egoísta. Nós vamos matar vocês. Tudo bem, eu vou continuar pregando o Evangelho. E se você estiver aqui e eu sair, eu olhar você caído na rua, eu não vou passar por cima, nem fingir que não vi você. Eu vou te acudir. Isso daria mais uma pregação gigante, né? Mas não foi assim quando o Senhor conta a parábola do samaritano? É essa comunidade alternativa, é essa gente louca que o mundo olha para nós e fala: vocês são loucos. É esse grupo de gente que a gente vê na mídia social, a atriz famosa dizendo: olha, não existe nada pior no mundo do que evangélico. Somos nós. É essa sociedade, é essa comunidade que se torna atrativa para o mundo. É assim que a igreja atrai pessoas para o mundo, do mundo para cá. O brilho da luz, essa luz que é o Senhor, Ele é a luz do mundo, e aí cada um de nós brilhamos um pouquinho dessa luz. Então essa igreja, ela brilha uma luz forte para o mundo. Essa luz atrai as pessoas. A gente não precisa pintar a parede de preto, a gente não precisa fazer evento, a gente não precisa inventar dança, a gente não precisa nada. A gente só precisa pregar o Evangelho de Cristo. E a gente vai brilhar essa luz para o mundo. Eu sei que esse texto é extremamente difícil. Eu sei que é um texto cheio de desafios éticos. E eu sei que na maioria das vezes esse é um texto que gera incredulidade. É um texto que as pessoas leem e falam: olha, é bonito. Ah, mas tem que viver. É impossível. E a gente fica com essa reflexão. O Senhor mesmo queria que nós seguíssemos isso de forma literal. Amar os inimigos, sim, Ele quer. Não reagir aos maus tratos e à exploração, sim. Quando você vê pessoas ali sendo caçadas vivas, elas não reagem. São pessoas que debaixo da mira de uma arma, elas fecham os olhos e falam assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Simples. Somos pessoas que não devemos recusar nenhum pedido? Não, não é assim. Essa não é ao pé da letra. A gente devia pensar mais no outro do que em nós. A gente tem que tentar reaver aquilo que nos é devido? Sim, às vezes nós temos respaldo legal e devemos brigar, lutar para ter o que é nosso. Mas muitas vezes a gente é chamado a olhar. O que motiva a tua briga? Você está passando por um divórcio litigioso e agora, porque você foi ferido por outra pessoa, você quer arrancar tudo que você pode da outra pessoa. Eu quero que fulano sofra. Essa é a motivação correta? Você está buscando só o que você precisa pela sua reparação? Ou você quer vingança? O texto que o Breda leu para nós fala: deixa a vingança com Deus. Deus fala: a mim pertence a vingança. Devemos não julgar os outros? É verdade, é literal. Mesmo quando eles estão errados? Não, quando eles estão errados, nós somos chamados a exortá-los em amor. Devemos perdoar a todos? Sim, é literal. Por quê? Porque
todos que estão debaixo desse grupo louco, dessa sociedade alternativa, todos que entraram aqui e falaram, aqui eu fui chamado, aqui é o meu lugar, foram perdoados de algo que era imperdoável. Então eu devo perdoar a todos? Devo. Não preciso ter comunhão com aquele que me feriu de uma maneira tão forte. Não, não preciso. Mas se sou cristão, o perdão é obrigatório. Ele não é uma alternativa. Embora a gente não deva revidar, não significa que a gente é bobo. Não significa que eu tenho que olhar para o mal acontecendo e não fazer nada. Como igreja, precisamos nos posicionar. Como igreja, precisamos levantar a nossa voz, pregar o evangelho e dizer, está errado. Nós não aceitamos. Mas no mundo de pecado, no mundo de violência, no mundo onde o mal gera cada vez mais mal, a violência gera cada vez mais violência, a gente é chamado a adotar uma postura diferente. O Breda leu para nós. E essa passagem deveria ser uma daquelas que você marca na tua Bíblia, com várias cores diferentes para você ler todos os dias. Você se lembre, não seja vencido pelo mal, vença o mal com o bem. Ah, mas me bateram. Não bate de volta. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho força para fazer isso. Por que eu vou fazer isso? Qual é a minha motivação para dar o outro lado do rosto, para não fazer o que é errado, para eu amar o meu inimigo? Qual é a motivação que eu tenho? Tem algum lugar na Bíblia que me dê essa motivação? Tem, meu irmão. Tem, minha irmã. Romanos 5. O mesmo apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 5, versos 6 a 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu por nós que éramos ímpios. Dificilmente, olha o que o apóstolo Paulo fala, dificilmente alguém morreria por um justo. Embora alguma pessoa boa até poderia ter coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por cada um de nós quando nós ainda éramos pecadores. Você com certeza, se está na igreja há mais tempo, você conhece, famoso João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra do começo? Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou quando a gente ainda era pecador. Por que Jesus me manda agir dessa maneira? Porque Deus agiu comigo assim. Porque Jesus Cristo foi para a cruz por mim, assim, quando eu era pecador. Então, cada vez que eu achar que eu vou ler esse texto, que eu marquei aqui em Lucas 6, e que eu vou dizer, não dá. Aí você vai olhar para o céu e falar assim, vai escutar Deus falando para você, também não dá. Você era essa pessoa horrível, horrorosa, meu inimigo, que vivia contra mim, que zombava da minha palavra, que chamava os crentes de pior coisa que existe no mundo. E agora eu chamei você, transformei seu coração, você está aqui, e agora? Vai viver como? Porque a gente foi transformado, porque o meu coração é novo, porque Deus teve paciência, misericórdia, amor por mim, então eu preciso ter sim. Se eu me chamo cristão, sim, eu preciso. Se eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo, sim, eu preciso.
Ah, mas é difícil. É verdade. Ninguém disse que ia ser fácil. Por que eu preciso fazer? Porque foi o que Deus fez por cada um de nós em Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós pedimos, Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus todo misericordioso, que o Senhor nos dê, através do teu Espírito Santo, Pai, o entendimento, a graça, Senhor, para que esse texto realmente entre no nosso coração, para que a tua palavra realmente frutifique, para que gere frutos, Pai, na nossa vida. Nós clamamos ao teu Espírito Santo, tem misericórdia de nós, Pai. Nós sabemos o quanto é difícil. Nessas horas, Senhor, nós entendemos o que significa essa luta dentro da gente, o fato de sermos ainda pecadores, mas ao mesmo tempo o fato de já sermos filhos teus, o fato do Espírito Santo já morar dentro de nós. Então nós clamamos, Pai, tem misericórdia. Muda o nosso coração, Pai. Muda o nosso viver, muda o nosso pensar, abre os nossos olhos, Pai, para que nós sejamos discípulos teus, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos, Pai, em tranquilidade às nossas casas, nos dá, Senhor, uma semana de paz, nos dá, Senhor, uma semana de tranquilidade, nos dá, Senhor, momentos contigo. E nós clamamos também a Ti, Pai. Nos dê, Senhor, situações onde nós possamos realmente viver e expressar o Teu Evangelho na nossa vida prática. É o que nós pedimos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.